No vídeo de hoje, eu queria conversar com vocês sobre o que eu faria e também qual é a minha experiência de personal quando alguém precisa perder entre 10 a 15 quilos. Quais são as melhores estratégias de treino que a gente pode utilizar e também dentro da alimentação, tá bom? Então, fica comigo até o final que se você precisar perder essa quantidade de peso ou algo parecido, tenho certeza que vai te ajudar, tá? O primeiro ponto que a gente já tem em mente na cabeça é que aqui a gente já começa a se preocupar bastante com a qualidade desse peso perdido. Não basta simplesmente a gente perder peso na balança. É preciso que a gente consiga perder gordura e não massa muscular, tá? Quanto mais massa muscular a gente conseguir preservar e até ganhar nesse processo, melhor vai ser lá na frente. E mais saudável também vai ser esse processo, tá bom? Nada adianta você perder os últimos 10 quilos que faltam, sendo que 5 quilos foram de massa muscular. Isso é um suicídio metabólico, praticamente, tá bom? Não é a forma mais saudável, nem mais adequada e muito menos sustentável da gente perder peso. Dito isso, vamos então para as principais estratégias, tá? Aqui, diferente do vídeo que eu falei, o que eu faria para perder mais de 20 quilos, né? A gente já começa a observar que tem uma tendência, além do peso na balança diminuir, a gente começa a notar muita diferença também nas roupas. Nas roupas e no espelho, né? Então, se você colocar uma roupa, fica larga, a camiseta que antes ficava apertada já começa a ficar mais de boa, aquela calça não precisa mais. Aquela calça, na verdade, já tá ficando larga também, né? Aquela roupa que não servia há tanto tempo vai voltar a servir, tá? Então tem essa característica que é muito legal e que muita gente relata durante esse período, tá bom? Então, vamos lá. A parte do treino, o que é mais importante aqui, tá? Por que a gente precisa treinar para começar, né? Porque se a gente não treinar, a gente vai começar a perder peso e vai começar a ficar flácido e não vai ter definição nenhuma, sabe? Vai ficar aquela pessoa com um aspecto meio de doente, aquele aspecto que não tá legal, não é aquele emagrecimento que você vê, nossa, como a pessoa tá realmente saudável, como ela conseguiu melhorar. Você olha pra ela e fala, nossa, será que tá tudo bem? Será que ela tá passando fome? Será que tá faltando alguma coisa, né? Então, a gente precisa realmente ter essa massa muscular que a gente consegue preservar através do treino, tá? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? A gente vai precisar agora trabalhar aqui com um volume de treino ali moderado, tá? É lógico que isso daqui vai depender muito do seu nível de treinamento. A minha recomendação é sempre a seguinte: vai parecer um pouco contraditório, mas é muito verdade na prática. Se você for uma pessoa mais treinada, você vai precisar de um menor volume de treino, porque aquele volume que você está fazendo, aquelas séries que você está fazendo, vão ser mais eficientes, você vai chegar mais perto da falha em cada uma das séries. Agora, se você é uma pessoa que está começando a treinar agora, não tem muita experiência, treina há menos de 1 ano, provavelmente você vai precisar de um volume mais moderado para alto, tá? Quando eu falo moderado para alto, a gente está falando em torno de 10 a 20 séries semanais por grupo muscular, tá bom? Isso para as pessoas que são mais iniciantes, intermediárias. Se você é um pouco mais avançado, dá para a gente pensar em algo em torno de 8 a 12, 8 a 15 séries semanais, tá bom? Mas, se você é avançado, você precisa necessariamente chegar perto da falha em todas as séries, tá? Se você não é também, mas o avançado vai ter mais facilidade em fazer isso. Então, na prática, isso vai se traduzir em um treino de musculação de 3 a 4 vezes na semana, tá bom? A minha sugestão aqui é o quê? Se você é intermediário ou iniciante, você e está treinando até 3 vezes na semana, você pode fazer um full body. O que é? Um treino onde você vai treinar todos os grupos musculares, todos os treinos, variando apenas os exercícios, tá? Agora, se você já é mais avançado, você pode fazer algo como um upper lower e depois mais um upper se você for homem, ou um lower up e outro lower se você for mulher, ou até um upper lower, ou também um push-pull legs, tá? Essas divisões elas vão se encaixar perfeitamente, beleza? Mas se você é iniciante, foca mais no full body que tem uns resultados melhores. Show de bola? A intensidade que a gente vai tentar se manter aqui, algo em torno de 8 a 15 repetições, tá? Repetições máximas, isso é sempre importante, beleza? Sempre se mantendo, galera, ali bem próximo da falha. No mínimo ali 2, no máximo 3 repetições antes de chegar na falha de fato, tá? A gente precisa desse estímulo perto da falha para que os mecanismos que estimulam a síntese proteica, que vai ser o responsável para que a gente consiga manter e ganhar massa muscular, sejam ativados, tá bom? Se você começou a fazer lá, tá fazendo exercício, fez 10 repetições e parou, sendo que você conseguia fazer mais 10, putz, não tá adiantando muita coisa esse exercício. Vai precisar aumentar o peso ou realmente fazer até chegar próximo do seu limite, tá? Isso é fundamental, tá bom? Se você está treinando fofo,
tá fazendo 10 e parando, você não conseguia fazer mais 5, 6, 7, você tá treinando fofo, você tá deixando os resultados na mesa. Você podia estar emagrecendo mais, perdendo mais gordura e ganhando mais massa magra, tá bom? Segundo ponto importante, aqui a gente já começa a diferir um pouco mais da estratégia dos 20 quilos. O cardio, tá? Aqui a gente consegue combinar duas estratégias muito interessantes. Primeiro, o HIIT, que é o treino intervalado em alta intensidade. Então, é basicamente você fazer estímulos onde você faz uma intensidade maior e depois você dá um tempo de recuperação. Então, por exemplo, você pode correr na esteira a 12 km por hora por 30 segundos e se recuperar caminhando a 6 por hora durante 2 minutos. E repete isso até completar 20, 25 minutos. Isso é um exemplo, tá? O HIIT ele vai trazer essas adaptações metabólicas que são necessárias para que a gente consiga perder esses 10 a 15 quilos de forma mais rápida, de forma mais eficiente e de forma realmente mais rápida, porque o HIIT ele é mais curto do que você ficar na esteira ali caminhando durante 1 hora, tá bom? Mas eu acho sempre interessante a gente alternar os estímulos, tá? Então, a minha sugestão é o seguinte: os dias que você for treinar, fazer musculação, você vai fazer a sua caminhada na esteira, o seu pedal, o seu elíptico lá de forma contínua, de 30 a 40 minutos, tá bom? Então, faça assim, sem muita intensidade, aquele cardio mais moderado, tá? Agora, os dias que você não for treinar, pelo menos uma vez na semana, seria interessante você adicionar esse HIIT na sua periodização, tá? Aí, se você não está acostumado, você pode fazer um HIIT com uma esteira inclinada, e inclinando e desinclinando a esteira, ou se você já está um pouco mais acostumado e também até um pouco mais leve, você já pode começar com a corridinha, com um trotezinho, tá? Começa ali dando um estímulo um pouco mais intenso, de 30 segundos, e depois abaixando, recuperando por 2 minutos, e ao longo do tempo tente ir progredindo isso, tá bom? Ah, beleza. Próximo ponto, a gente vai precisar ter algumas estratégias que são importantes para a gente ir monitorando essa evolução, tá bom? Então, as avaliações precisam ser feitas com uma constância maior para a gente ajustar o programa, para ver se está dando realmente os resultados que a gente espera, tá? Então, esse acompanhamento ele precisa ser feito de mais de perto e com uma maior frequência também, beleza? E já é interessante que a gente comece a utilizar alguns suplementos aqui. O Whey Protein, ele vai ajudar a gente a bater a meta de proteína que a gente precisa no dia. Então isso é muito interessante, porque fica muito mais fácil de você tomar o Whey Protein do que às vezes comer um frango, uma carne, um ovo, né? É muito mais prático. Tá no trabalho, às vezes tá num ambiente que você não quer levar uma marmita de ovo ali, fica muito mais fácil tomar o seu wheyzinho ali. A creatina também vai ser interessante para estimular essa manutenção da massa magra. E a cafeína, que pode ser que te ajude a se manter mais desperto, a se manter mais também eficiente durante o seu treino, tá? Veja, galera, que são ajustes, mas não são ajustes super, hiper, mega complexos. São ajustes simples, que tornam o nosso treino mais eficiente para o objetivo que a gente está querendo, tá? Dito isso, vamos lá para as estratégias que estão mais relacionadas à nutrição, à alimentação, tá? A primeira delas, e sempre a mais importante, é a adesão. E já falando sobre adesão, não adianta fazer nada muito extremo, colocar um déficit muito alto, porque você vai acabar perdendo massa magra e não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, tá? Então, quanto maior for a sua adesão a esse programa, melhor. Minha sugestão, então, manter um déficit calórico que fique ali entre 300 a 600 calorias por dia, tá? A gente não pode ter um déficit tão agressivo agora também, porque corre o risco da gente aumentar um pouco da compulsão, corre o risco da adesão não ser tão boa, tá? Isso e essa quantidade já vai ser suficiente para que ao longo do tempo a gente consiga perder todo o peso que a gente está querendo eliminar, tá bom? Outro ponto importante, e aqui as recomendações elas vão se manter praticamente muito iguais a como que a gente perde 20 quilos, né? A gente tem que ter uma maior atenção só a não deixar o déficit muito alto, mas a quantidade de proteínas vai ser mais ou menos a mesma, de 1,6 a 2,0 gramas de proteína por quilo corporal, tá? Então, a proteína com certeza é o macronutriente mais importante quando a gente fala de emagrecimento, a gente vai precisar manter ela alta durante todo o processo, tá bom? Aqui, a gente vai ter alguns pontos que são mais relacionados ao comportamento alimentar. Então, por exemplo, você vai ter que evitar o máximo alimentos que são hiperpalatáveis,
e principalmente ter esses elementos em casa. Então, salgadinho, chocolate, bolacha, bolo, todas essas coisas que combinam carboidratos refinados, gordura e açúcar, tá? Que trazem esse sabor, essa sensação, essa dopamina muito rápida. A gente vai precisar evitar isso. Então, galera, não compra, não tem em casa. Se você não tem em casa, fica muito mais difícil de você conseguir comer, tá? Outra coisa, os ambientes que você frequenta, as pessoas com que você anda. Então toma cuidado também para evitar ambientes que vão te induzir a errar, que vão te induzir a sair muito fora da dieta, que vão te induzir a esse descontrole, tá bom? A gente já vem, se você está fazendo isso, provavelmente você já vem conseguindo fazer isso por um período legal, está conseguindo manter uma certa constância. Cuidado para não acabar jogando isso fora, porque se você às vezes desliza ali, uma vez isso acaba te desanimando e você acaba perdendo aquele foco e aquele processo tão legal que você está construindo, tá bom? E aqui é onde a maioria das pessoas acaba caindo na armadilha do platô, né? Então, é clássico, perdeu 10 quilos, começa a parar de emagrecer, é como se o metabolismo travasse ali, né? O motivo é porque o nosso corpo ele faz um processo que se chama termogênese adaptativa. Então, conforme o corpo vai ficando mais leve, a gente passa a gastar menos energia. Ou seja, o nosso gasto energético total diário, ele cai. E é aqui que a gente precisa fazer alguns ajustes que são um pouco mais finos. Então, a gente precisa, a cada 5 quilos perdidos, mais ou menos, recalcular o nosso gasto energético para que a dieta também consiga promover o seu déficit calórico necessário, tá? É matemática básica. Se antes você tinha um peso, você necessitava de uma certa quantidade de calorias para manter esse peso ou para perder, né? Se você perdeu uma certa quantidade de peso, o quanto que você vai precisar para manter esse peso e para perder também vai diminuir. Então, às vezes, o que você comia aqui para perder, quando você tinha 20 quilos a mais, 15 quilos a mais, aqui vai ser o que você vai precisar para manter, entendeu? Então, você vai precisar tirar um pouquinho mais ainda dessa quantidade de comida e diminuindo esse déficit para que você consiga se manter perdendo peso, tá? Claro que isso não pode ser feito de uma forma muito extrema e tem alguns ajustes que vão ser feitos para preservar o seu metabolismo. Mas de forma geral é isso. Ao longo do tempo a gente vai precisar ir cortando essas calorias para que o seu corpo continue sendo meio que forçado a utilizar as reservas energéticas que ele já tem acumuladas em forma de gordura, tá? Mas a gente não precisa se preocupar, assim, nesse sentido, porque a alimentação ela vai ser um dos principais fatores que a gente vai conseguir fazer isso, e ao longo do tempo a gente vai se acostumando, tá bom? Então, algumas estratégias como às vezes tem o dia do lixo, que é o tão famoso dia do lixo, né, vai te ajudar a se manter no foco, tá? Vai te ajudar a ter aquela sensação de que beleza, eu já dei uma escapadinha aqui, matei a minha vontade, então eu vou voltar para a dieta firme e forte agora durante o resto da semana, beleza? Hum, é isso. Então, pontos importantes, os 2 principais pontos importantes são: durante o treino, você vai precisar treinar de forma pesada e, principalmente, eu até não comentei, mas ir progredindo carga, chegando próximo da falha, isso é fundamental. Na alimentação, você vai precisar, conforme o seu organismo for travando essa, adaptação ao que você já vem fazendo, esse platô for batendo, você vai precisar ir cortando mais calorias também para que ele continue perdendo peso, tá? Então essas são as 2 principais estratégias que eu iria utilizar, e o principal é aderência e constância, tá bom? É lógico que quanto menos peso a gente tem para perder, mais lento vai ficando esse processo, mas não é impossível, é completamente factível que a gente faça isso, tá? E se você quer ajuda para emagrecer esses 10 a 15 quilos que você está precisando, sem fazer loucura, sem extremismo, de forma simples, eficiente, como se fosse uma luva que se encaixasse na sua rotina, eu tenho uma consultoria que trabalho principalmente com pessoas que querem emagrecer, tá? E o meu foco é realmente fazer isso de uma forma simples e que ainda assim seja eficiente. Nada de soluções mirabolantes, nada de coisas extremamente complexas, tá? Então, se você se interessou, tem o link aqui na descrição do canal, ou também me chama lá no Instagram, rafael.furquim. Já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo se você gostou e até a próxima.